Salve, salve, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Cristianismo e Judaísmo o canal de bênção. Eita, irmão Jorge, mas faz tempo que você não lança um vídeo para instruir, para nos orientar, né? O que aconteceu? Porque tanta ausência? Tudo está na vontade de Deus, meus irmãos. Eu só lanço um vídeo quando eu sinto que é hora de lançar uma formação, uma instrução. Mas eu quero agradecer por você ter permanecido inscrito no meu canal, né? Nós já estamos com 959 inscritos, pertinho de chegar aos 1000. Uma cota que o YouTube pede, né? Para a gente ter algumas vantagenzinhas quando coloca um vídeo no ar. E qual é o assunto, irmão Jorge, que a gente vai falar? Eu vou falar sobre a questão da bigamia, né? O que a Bíblia fala sobre a bigamia? Será que Deus tolera a bigamia? Ou ele aprova a bigamia? A gente vai falar sobre esse assunto. Não será um assunto discutido somente num vídeo, mas nós vamos trazer vários pontos importantes em vários vídeos. Obrigado por você que está em toda parte do Brasil assistindo o meu vídeo, e continue dando um like, né? Não deixe de dar um like para o nosso canal se espalhar para vários lugares, né? Então vamos ao nosso assunto. Pois bem, para nós falarmos deste tema, bigamia. O que é bigamia, irmão Jorge? Tem gente que não sabe o que é bigamia, né? Bigamia é 2 casamentos, né? Nós temos 2 casamentos. Existe a monogamia, que é só um casamento. E existe a bigamia, que é 2 casamentos. Também existe a poligamia, que é mais de 2 casamentos, né? Esse costume, nós no Ocidente, nós ocidentais, vamos falar Europa, Américas, aonde a Igreja Católica Apostólica Romana dominou, seguindo a tradição do Evangelho, das cartas de Paulo, se entendeu que se deve haver apenas um casamento, né? Eu, inclusive, vou citar aqui para você o texto que Paulo explica claramente que só se deve ter um casamento. A gente vai ver isso agora já, né? Vamos pegar a Bíblia. Nós temos aqui um texto de Paulo, na sua carta de 1 Timóteo, no capítulo 3, diz assim: convém, pois, que os bispos sejam irrepreensíveis, marido de uma mulher, marido de uma mulher, marido de uma mulher, né? Tá certo? Vigente, sóbrio, honesto, papapá. Também tenho aqui o texto de Mateus capítulo 19, no versículo 5, onde Jesus dá a seguinte resposta numa questão polêmica sobre divórcio, né? Ali Jesus falando: e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão 2 numa só carne, né? Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ele cita aqui o texto de Gênesis, Bereshit, no livro de Mateus capítulo 19, onde Jesus mostra que o casamento começou como um modelo, lá no início do Jardim do Éden, a união do pai de Adão e Eva, como um casal que se tornou um só, não 2, mas uma só carne, né? Ele mostrando a importância da unidade do casamento e não da separação, coisa tal, né? Aí ele cita a questão de Moisés. Ele usou uma expressão assim que eu acho importante a gente destacar no capítulo 19 ainda, no versículo 8, falou assim:
Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim, né? Então Moisés é citado aqui como alguém que fez uma bondade de permitir que houvesse o divórcio, né? Mas a gente vai falar também sobre isso logo mais. Esses dois textos que eu citei aqui, os irmãos de Timóteo, né? Onde os homens de Deus, o homem que quer ser ministro, deve ser marido de uma só mulher. E nós vimos o texto de Jesus também citando o princípio, Gênesis, que também é a Torá, né? Onde lá diz que Deus separa, o homem sairá da sua casa e tomará a sua esposa, e ambos serão uma só carne, não duas, mas um só. Deve se unir e não dividir, tá certo? Então, aparentemente nós vimos um ensino bíblico de um só casamento, ou seja, monogamia, claramente defendida como o texto original de Jesus, o próprio livro de Gênesis de Bereshit, o livro da Torá. Então a Torá originalmente enfatiza a importância de um só casamento, certo? Então nós temos essas avaliações. Agora nós vamos ampliar para compreender porque isso de fato aconteceu. Será que é assim que o tempo passou, mostrou? Foi assim que foi seguido? Então a gente vai entender isso mais e mais. Muito bem. Irmãos, eu estava vendo um vídeo aqui, ainda há pouco, de um pastor, não vou citar o nome dele, tá certo? Esse pastor, ele diz que no passado Deus tolerou, mas não aceitou, não era uma aceitação de Deus. Ele tolerou que os homens tivessem mais esposa, né? Veja você o que esse pastor falou. E para corroborar seu ponto de vista, ele cita o caso de Jesus em Mateus capítulo, que vimos agora, 19, citado há pouco, onde Jesus cita o caso do Velho Testamento, né? Desculpa a expressão, o caso de Gênesis, né? Da Torá, onde lá na hora da criação do homem, Deus dá a Adão uma esposa e não duas esposas. Uma esposa Deus deu a Adão, né? E Deus ordenou que ambos, o filho e a filha, deixará seu pai e sua mãe e se tornarão uma só carne, um só, né? Portanto, o texto quer dizer assim, no ponto de vista de Deus, originalmente era para ser apenas um só casamento. Mas com o passar do tempo, isso foi mudando, né? Isso foi mudando, não como se fosse instrução de Deus, mas como fosse um desejo do homem. Aí você vai ver na Bíblia, você vai ver, primeiro um dos filhos de Caim, que ele tem duas esposas. Ali cita duas esposas. Lameque, acho que é Lameque o nome dele. Deixa eu ver o texto que eu vou mostrar para vocês. Então eu encontrei aqui o texto, é de Gênesis ou Bereshit, capítulo 4, versículo 23, onde fala de Lameque, né? Lameque que tinha duas esposas, uma era Ada e outra Zilá, certo? Então, tudo bem, até então nós vimos um dos descendentes de Caim que adquiriu duas esposas. Portanto, isso deve ter se tornado comum naquele tempo, os homens que precisavam adquiriam mais esposas. E essa era a sua família. Então, aí ficou assim uma espécie de cultural, ter mais esposa e mais famílias. Voltando para o pastor que eu citei ainda há pouco, que eu vi o vídeo dele, falando sobre monogamia, ele disse que no passado a bigamia era uma coisa importante, porque
Deus tolerava. Ele usou a expressão Deus tolerava. Eu vou falar para os irmãos que eu discordo dele, porque Deus não tolera o que é errado. O que é errado Deus não tolera. Deus não tolera o que é errado, irmão. O que é errado Deus não tolera. Né? Entendeu bem? Aí, no caso, Jesus cita que, por causa da dureza do coração dos fariseus, eles davam carta de divórcio para suas esposas. Mas na nossa mente, a gente imagina que um judeu casava e depois se desagradava daquela esposa, aí davam carta de divórcio para ele poder ter uma nova esposa. Essa é a nossa mente. É a mente de todo cristão, não é? Não, você não concorda? Você cristão, pastor, quando lê o relato de Mateus capítulo 19, onde Jesus fala que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração dos homens, aí a gente tem essa ideia. Aquele cidadão casa, tem um desentendimento, não se agrada, decide divorciar por qualquer motivo. Dá a carta de divórcio, foi embora. E nisso, Jesus critica o qualquer motivo, a não ser pelo adultério, que esse é um motivo melhor, mais plausível, mais forte, né? O adultério, aí então divorcia. Tá certo? Tá certo? Então veja bem. A ideia que dá é que quando o coração do homem é duro, aí Moisés foi lá, mas vou tolerar, sabe como é que é? O pessoal está fazendo pressão demais. Eu vou colocar aqui nos livros sagrados que isso é permitido, o homem fazer uma carta. A ideia que a gente tem é que essa era uma forma dele se livrar daquela mulher e poder ter uma segunda esposa, já separada daquela que nós imaginamos que foi a sua primeira esposa. Está certo esses pensamentos nossos? Não, não está certo não, está errado. Nos dias de Jesus, nos dias da Torá, do hebraico, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é a palavra de Deus para os judeus, é os 5 primeiros livros da Bíblia, acrescentado os livros dos profetas, os livros dos salmos, tudo que eu já expliquei. Então, a palavra de Deus, ela não é uma questão de toleração. Se é errado, é errado. Deus não tolera com o que é errado. Né? Deus não tolera com o que é errado. Preste bem atenção. Então, o homem, quando tinha uma esposa, numa questão, por exemplo, não pode ter filhos, e ele não tem filhos, esse é um dos problemas. É um. Aí ele acha assim, bem, eu não tenho filhos, eu não posso ter filhos, então eu vou arrumar uma outra esposa. Olha, se a mulher não pode ter filhos, já é uma razão, abre aspas, para divorciar dela. Você não me produz filho, você não me dá filhos, é melhor você ir embora, volta para o seu pai, você é uma mulher inútil. Aí vai voltar ela chorando, arrasada. Papai, meu marido me rejeitou porque eu não dou filhos. Isso é correto? É assim que tem que ser? Lógico que não. Né? Lógico que não. Então, só uma pausa aqui, instantinho. Irmãos, eu vou ter que dar uma pausa, mas antes eu quero encerrar esse vídeo, já que trouxe atenção desse problema. Quando a mulher não podia ter filhos, ele não se divorciava dela, porque isso não é razão para se divorciar de uma esposa, só porque ela não pode ter filhos. Aí vamos lembrar o caso de Abraão, que tinha uma esposa que não podia ter filhos, e a própria Bíblia mostra que a sua esposa
tomou a atitude de dar a ele uma segunda mulher, para que ela pudesse gerar, dar filhos, e sua família ter alguém que leve o nome da família. Aí ela deu a sua serva Agar, e Agar se tornou a segunda esposa de Abraão. Por que Deus não interveio na situação e disse a Abraão: Abraão, não faça isso não, eu não lhe prometi que vou lhe dar um filho por meio de Sara? Por que tu vai arrumar outra mulher, se a promessa é minha e é verdadeira? Aí você vai ver que a decisão de Sara de dar a seu marido uma segunda esposa não foi questionada por Deus como sendo algo errado, mas ao contrário, quando a jovem ficou grávida e que foi humilhada por Sara porque ela desrespeitou Sara, ela tomou a atitude de fugir com a criança. E me diga, quem foi que encontrou Agar fujona, que saiu da presença da sua esposa? Foi o anjo do Senhor. O anjo de Deus veio do céu para falar com aquela moça e para dizer para ela: minha filha, volte para sua dona, se humilhe diante dela, porque eu vou abençoar este menino que vai nascer. Deus diz que esta criança não é qualquer criança, ela é uma criança escolhida de Deus, vai se tornar pai de 12 tribos, de 12 nações no mundo. E abençoou aquela criança e disse: vai ser grande a obra de Deus na vida dessa criança. E o nome dessa criança vem do céu, vem do próprio Deus. O nome dessa criança era Ismael. Então veja o que o pastor disse, que Deus tolerava. Não, Deus não tolera o que é errado. Deus abençoou a união de Abraão com Agar, assim como com a Sara. Deus deu a Agar um filho abençoado, um jovem mancebo forte, que se tornou o pai de nações que até hoje existe no Oriente Médio. Então aqui esse é um pequeno exemplo, que a bigamia, ela é divina também. É divina. Mas, irmão, tá na Torá, tá na Bíblia. Então quer dizer que o irmão também concorda com isso? Vou dizer para você com toda seriedade: se tá na Bíblia, eu tenho que concordar. É uma coisa abençoada, irmãos. E não é só esse o exemplo de ser abençoado, não. Nós temos o caso de Jacó, 4 esposas. 2 que ele casou e 2 servas das suas esposas se tornou as suas esposas também. Com elas ele se tornou pai de 12 tribos de Israel, né? E até hoje existe as 12 tribos de Israel no mundo e são abençoados. Suas esposas foram abençoadas. É muito forte o que tem na Bíblia Sagrada sobre este tema. Mas infelizmente, com aquela velha retórica, né? Velha retórica. Isto é o Velho Testamento. É uma maneira de desprezar a palavra escrita de Deus, como se não tivesse nenhuma importância. Isso é um desafio do homem que fala: não, isso está no Velho Testamento, a gente não deve seguir. Este homem está blasfemando a própria Bíblia Sagrada. Os judeus tinham o hábito de divorciar de mulheres, digamos. Às vezes eles tinham 2 esposas, 3 esposas, e uma que não é a original, né? Não, realmente não agradava. Então ele tinha assim, recebeu um regulamento
dentro da Torá de como deve se comportar num casamento de muitas esposas. Existem regras sobre este assunto na própria Torá, nos 5 livros da Bíblia, né? Que deve ser considerado. Você deve tratar as esposas da mesma forma. Amar a primeira, amar a segunda, como ama a primeira, com igualdade. A atenção que você dá para um, você tem que dar para outro. Isso é o que está escrito na Bíblia Sagrada, na Torá. Não pode rasgar e acabou, isso não vale nada. Está na Bíblia. Ou você é a favor do que a Bíblia diz, ou você é contra. Mas, irmão Jorge, Jesus não disse? O caso de Adão e Eva, sim, realmente Adão e Eva, Deus só fez uma esposa para Adão. Mas veja, não era qualquer mulher, ela poderosa, era uma mulher poderosa, se tornou pai de vários filhos e várias filhas. Adão viveu mais de 900 anos e se tornou pai de muitos filhos com esta mulher. Não vou entrar em detalhes se ele poderia ter tido outras esposas, porque ao longo do tempo ele se tornou pai de vários filhos, filhas, netos e netas, bisnetos. Não sei se ele pensou em tomar uma das suas netas, bisnetas, para se tornar mais uma esposa para ele, 2 esposas, porque Deus só fez uma, né? Não sei se mais tarde ele decidiu, isso também não tem na Bíblia. Eu também não vou levar em conta isso como sendo um pensamento que deve se seguir. Mas os seus filhos tiveram necessidade de ter mais esposas. O caso de Abraão, o caso de Isaac. Isaac também teve uma concubina, né? A serva de sua esposa, provavelmente Débora, né? E também tivemos aí Jacó. E tivemos outros mais que a Bíblia cita. Então no dia de Jesus, quando Jesus chegou ao mundo, já havia esse hábito, já havia esse costume. É a minha cachorra que está fazendo barulho aqui. Pois é, então eu quero dizer para os irmãos no resumo disso tudo. Jesus não é contra a Bíblia. Jesus era contra com os divórcios feitos por qualquer motivo. Então se eu tenho 2 esposas, 3 esposas, lute para viver bem com as suas esposas. Não se divorcie dela por qualquer motivo, a menos que seja o adultério. Agora, e essa questão das igrejas hoje, ensinar que só deve ter um casamento, né? Aí vamos citar aquela palavra de Paulo, que disse lá, quem quer ser presbítero, ministro da casa de Deus, deva ser marido de uma só esposa. Olha, aquele caso lá, ele é polêmico, porque Paulo naquelas alturas já estava viajando o mundo todo, né? E ele estava indo muito para o Ocidente. O Ocidente. E no Ocidente, provavelmente, havia esposa e concubinas, né? Havia adultérios. Mas era comum lá em Roma, Grécia, o homem ser marido de uma esposa. Uma só esposa. Era comum lá. Possa ser que isso tenha influenciado Paulo nessa escrita. Possa ser também que essa escrita não seja diretamente de Paulo. Porque Paulo, como judeu, que conhecia a Bíblia Sagrada, conhecia a Torá, sabia o ponto de vista de Deus sobre o tema. Então, quando ele cita ali, ou melhor, quando é citado, marido de uma só esposa, mostra que culturalmente havia homens marido de 2 ou 3 esposas. Mas ali por alguma razão ele restringiu
ao cargo de ministro de Deus, sendo marido de uma só esposa. Mas isso possa ser um ponto de vista errado, porque na Torá não é assim. Na Bíblia hebraica original não é assim. Nós temos o profeta Samuel, filho de um casamento onde o seu pai era dono de 2 esposas. E ele era um sacerdote, ele era um homem da obra de Deus, ministro da obra de Deus. E seu pai era tão abençoado, como a mãe que lhe gerou foi muito abençoada, né? E o próprio sacerdote, profeta, aquele que Deus chama de profeta, Abraão, é meu profeta, ele era pai de 2, ele era dono de 2 esposas, né? Sara e Agar, profeta. Então, do ponto de vista de Paulo ali, parece que bate de frente com a Bíblia hebraica, né? E quem deve prevalecer? Né? Quem deve prevalecer? A Bíblia hebraica. Por quê? Porque Jesus viveu em defesa da Bíblia hebraica, né? Mas Paulo era inspirado por Deus. Sim, ele era inspirado por Deus, não há dúvida. Mas leis sociais tão forte não pode ter uma ruptura, né? Tão desastrosa como essa. Você proibir a bigamia ou a poligamia, que a Bíblia não condena. A Torá não condena. Então não pode, para você fazer uma mudança tão radical assim, você tem que virar Moisés. Pronto, vire Moisés. Porque o próprio Jesus não mudou, que andou sobre as águas, né? Que multiplicou água em vinho. Moisés prevaleceu. Jesus apoiou Moisés. Então, para Paulo fazer uma ruptura na lei de Deus tão substancial como essa ele tem que virar Moisés. Por exemplo, abrir o mar vermelho, trazer 10 pragas. Aí todo mundo vai ver que ele tem autoridade de Deus para mudar a lei de Deus. E Paulo escreveu uma carta solitária, porque ele tinha que ter o apoio dos apóstolos. E os apóstolos tudo era a favor de Jesus, e Jesus a favor da lei de Deus, e os apóstolos a favor da lei de Deus. Nem em Jerusalém havia os apóstolos de Jesus, todos apoiavam a palavra de Deus. Nunca foram perseguidos por causa da palavra de Deus, mas por causa do nome de Jesus. Esse era o problema, não era a palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Eita, foi 28 minutos. Eu estou aberto a críticas, observações. Mande aqui para o nosso canal a sua avaliação. Pastor, entre no debate aqui. Incremente o negócio aqui para ver se a gente vê quem está certo, quem está errado, né? Eu, por enquanto, me baseio nisso aqui, ó. Né? Esse aqui melhor. Pronto. Ó, tá vendo? Nem português é escrito. É hebraico, né? Eu me baseio no hebraico, na palavra hebraica, que essa é a palavra de Deus. Então você faça sua observação, viu? Amados irmãos, perdoe se agradou ou se não agradou. Agora, tem uma coisa que eu quero chamar a atenção. Eu já despedi. E hoje, irmão, pode-se fazer isso? Pensa a dor de cabeça que né? O homem hoje pode ter 2 esposas? É uma dor de cabeça grande. Mas olha, eu posso dizer para você que pode sim. Pode sim. Mas tem que haver um amplo debate, discurso. Porque igrejas, para adotar o que a Bíblia diz, eles teriam que fazer mudanças radicais, né? E outra coisa, esta lei de Deus é melhor do que os múltiplos adultérios que ocorrem em muitos ministérios. Pastores enganando suas esposas, traindo, né? Tendo um relacionamento
fora do casamento e sem o consentimento de sua esposa. Isso aqui que é vergonhoso, né? E mais, sem reconhecimento, tá? Sem reconhecimento. Aí isso que é trágico. E o pior, o abandono das suas esposas por uma segunda esposa. Isso aí também é muito mais vergonhoso, né? Vamos viver a verdade. Vamos viver o que a Bíblia fala. Tá bem? Deus abençoe a todos vocês.